bem-vinda! Olá! Gente, uma Ei, Flávia. apresenta a doutora Janaíne Zanotti, tá? Ela possui mais de 14 anos de experiência na área previdenciária, especializada em aposentadoria e planejamento previdenciário. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Flávia. Eu que agradeço poder falar um pouquinho hoje, né? Passar algumas informações, algumas orientações para várias pessoas que estão assistindo, que vão poder assistir depois também, né? Porque a gente tem muita carência de informação também sobre isso, então vai ser uma live bem bacana. E mandem as suas perguntas, pessoal que está assistindo, que quer saber um pouquinho mais sobre aposentadoria, né? Como se aposentar no Brasil, que a gente vai falar sobre o acordo, né, que tem entre os países. Então, vão mandando suas perguntas aí que a gente vai respondendo. Perfeito. Eu já tenho as minhas aqui preparadas. Eu vou começar a te fazer umas perguntas super interessantes e vocês que nos estão assistindo ou que vai entrar posteriormente, vocês podem fazer a pergunta de vocês, que a gente vai tirar todas essas dúvidas com a doutora Janaíne. Vamos lá, doutora Janaíne. Posso ter uma aposentadoria no Brasil e outra aqui na Espanha? Me explica, por favor. Vamos lá, é a dúvida assim, que muitas pessoas têm, né? Quando vai, eu vou me aposentar onde? Eu já trabalhei no Brasil, hoje, por exemplo, estou na Espanha, né? Um exemplo que a gente vamos trazer para cá. E aí as pessoas sempre pensam que, se eu me aposentar na Espanha, eu tenho que abrir mão da aposentadoria no Brasil. E vice-versa. Então elas sempre perguntam assim, qual que vai ser a melhor, né? Na verdade, não é nada disso, né? A pessoa, o acordo que tem entre o Brasil e Espanha permite ter duas aposentadorias, uma no Brasil e a outra na Espanha. Então, cumprir os requisitos, no caso da mulher, para poder se aposentar, aposentadoria por idade aos 62, se aposenta no Brasil e, posteriormente, se aposenta também na Espanha. Né? Então, conforme for cumprindo os requisitos para cada país, o Brasil tem os seus requisitos, a Espanha tem seus requisitos, assim como cada país tem os requisitos para se aposentar, né? No que se refere à idade e tempo mínimo de contribuição. Tá? Então, a gente pode sim, pode se aposentar aí, pode ter uma aposentadoria no Brasil e outra na Espanha, e uma não vai atrapalhar a outra. Ai, que maravilha! Mas vamos lá. Esse acordo que tem entre Brasil e Espanha, esse acordo do INSS, né? Quais são os benefícios que estão previstos nesse acordo? Isso, a gente tem a possibilidade de pedir aposentadoria, né? As pessoas sempre pensam, eu estou contribuindo, ou eu já contribuí, ou eu vou utilizar o acordo. Essas pessoas terão direito à aposentadoria, elas também têm direito a benefício por incapacidade, uma aposentadoria por incapacidade, né? Como assim? Eu trabalhava, mas hoje eu não tenho mais condições, eu sou incapaz, né, de estar trabalhando. Vamos pegar um exemplo para ficar bem fácil para as pessoas Ótimo. entenderem, né? Um câncer, por exemplo, que é um exemplo assim muito fácil das pessoas entenderem, né? Então, uma pessoa que descobre que tem um câncer, ela vai precisar passar por um tratamento. E ela não vai ter condições de estar trabalhando, né? Porque o tratamento, né, todo aquele processo que ela precisa passar. Então, ela vai poder pedir ou um auxílio-doença, que é um benefício temporário, ou uma aposentadoria por invalidez, né? Que isso aí decorre dessa incapacidade naquele momento de estar trabalhando. E também a pensão por morte. A pensão por morte é quando o segurado, né? Vamos pegar o exemplo de um homem que está trabalhando, que já trabalhou no Brasil, tem contribuições, se mudou para a Espanha, está contribuindo, vem a falecer, o seu cônjuge, né? A sua esposa, cônjuge, companheiro, companheira ou filhos até os 21 anos, podem ter direito a receber essa pensão, tá? Seja Que maravilha. ele aposentado ou que ainda esteja trabalhando. Que maravilha. Que Uhum. bom. Olha, nós já temos perguntas do pessoal que está nos assistindo.
Olha, a Janaína, ela pergunta, eu tenho uma dúvida. Tenho 40 anos, 15 anos de contribuição no Brasil e atualmente trabalho e faço contribuição na Espanha há quase 3 anos. Na dúvida, continuo contribuindo no Brasil como facultativo? O que você recomenda nesse caso? É, Ela faz bem continuar contribuindo no Brasil como facultativo e aqui na Espanha? Porque aqui na Espanha, como ela está trabalhando com contrato de trabalho, ela está contribuindo. sim, sim. É porque a gente, na verdade, pode pensar, são duas vertentes quando a gente pensa em voltar a contribuir, né? Você Uhum, já tem, ela tem 15 anos para se aposentar por idade. No caso da mulher, ela precisa de ter 62, então ela esperaria a idade ok. e os 15 anos de tempo de contribuição ela já tem. Então, teoricamente, ela não precisaria contribuir porque ela já alcançou o tempo mínimo no Brasil para se aposentar e também está trabalhando na Espanha. Só que quando a gente, a depender dessas contribuições dela no passado, como foram, se foram contribuições mais baixas, ou seja, em torno de salário mínimo, um pouco mais, ou se foram próximas do teto. Então, a depender de como foram, seria interessante ela voltar a contribuir para que, se o objetivo dela é ter uma aposentadoria com um valor maior, ou seja, uma aposentadoria, né, em termos de Uhum. valor de aposentadoria melhor, o caminho é voltar a contribuir. Por quê? O acordo ele permite eu trazer o tempo da Espanha para o Brasil. Então, se uma mulher tem 12 anos de tempo aqui no Brasil e está faltando 3 para ela se aposentar, né? Ela precisa de 15 anos. Então, eu pego 3 da Espanha e trago para o Brasil. Ela vai poder se aposentar. Agora, no caso dela, como ela já tem mais tempo e se ela quiser melhorar aí essa aposentadoria, ela vai Uhum. poder, voltando a contribuir. Porque o acordo não me permite trazer as contribuições, tá? Eu só trago Somente o tempo. só o tempo, só o tempo. Então, a minha base de cálculo para o valor da aposentadoria, Janaína, eu quero saber qual é o valor da minha aposentadoria. Então, primeiro eu tenho que entender, vai utilizar o acordo ou não vai? Quanto tempo essa pessoa tem? Sim. Entendeu? Então, eu só trago o tempo dessa pessoa. As contribuições, elas não vêm. Então, às Hum, vezes, é uma boa estratégia voltar a contribuir, né? Se ela quiser ter uma aposentadoria com valor maior. que interessante. Uma pergunta, agora ficou a dúvida. Por exemplo, eu estou aqui na Espanha, estou morando aqui na Espanha, ou em Portugal, ou em qualquer outro país aqui da Europa, né? Fora do Brasil, no exterior. E eu tenho dúvidas em saber, porque a lei muda constantemente, tanto a lei daqui como do Brasil, com relação ao sistema previdenciário, né? Uhum. Eu posso. Existe algo que eu posso fazer para me planejar, para saber se eu devo ou não? Tem algum planejamento, algo que a gente pode fazer? A senhora trabalha com isso? Como podemos Sim, fazer? Para se é, organizar, já pensando num futuro, para é, aposentar, para voltar um dia amanhã. é. Como podemos fazer? Eu vou até pegar o caso da Janaína que falou aqui, né? Do caso Uhum, dela. O caso dela seria um caso bem específico, em razão ela é nova, né? Eu não sei se ela falou idade, mas se sim. ela tem 15 anos, 40 ela. anos, 15 anos de contribuição no Brasil. Então, ela seria bem interessante fazer um planejamento previdenciário. Para quê Uhum. nesse planejamento? Para a gente entender se no caso dela faz sentido ela contribuir, voltar a contribuir, e se voltar a contribuir, sobre qual valor faz mais sentido, para que ela não contribua também em excesso, porque a depender se ela contribui, não, eu estou contribuindo sobre, sei lá, 3 salários, às vezes a pessoa acha que está melhorando a média, e às vezes não necessariamente. Então, o planejamento porque tudo depende de um histórico para trás dessa pessoa. Como foi a vida contributiva, qual o tempo que ela teve, tá? Então, o planejamento vai permitir com que ela saiba com o valor que ela vai se aposentar, qual é a medida que ela vai tomar daqui para frente. Devo voltar a contribuir para o Brasil como segurado facultativo? Não devo? Sobre qual valor? Né? Então, é Que uma economia, às interessante. vezes, também de contribuição, se ela contribuir mais, sendo que não vai ter tanto retorno, tá? Então, Então, tudo isso tudo está no isso entra no planejamento. planejamento previdenciário. Que Isso, interessante.
Bem Uhum, interessante. muito interessante, porque as pessoas sempre falam, você falou assim, a questão de mudanças, enfim. Lógico, nós temos mudanças, né? A gente não pode ignorar que a lei ela vai mudando. Isso acontece aqui, acontece aí, Uhum. acontece em qualquer parte, né? A sociedade ela vai mudando Tem que e o ter. sistema vai se adequando, né? As pessoas, a questão da aposentadoria, as pessoas vão vivendo mais, né? E aí isso vai mudando. Mas o planejamento, porque vai mudar. Mas o planejamento, você vai fazer esse planejamento para hoje. E o que eu falo também no planejamento, eu sempre penso uma mudança de amanhã. A gente, lógico que eu Claro. não tenho uma bola de cristal para saber como é que vai mudar, né? Mas a gente também tem que pensar um pouco lá na frente, de não se limitar ao que eu tenho agora, né? Claro, claro. Somente, eu já tenho 15, tá ótimo, tenho 15 anos de tempo de contribuição, já cumpri, né? Será que é uma boa estratégia no seu caso, por causa da idade que você já tenha, né? Que essa pessoa tem? Então, tudo isso a Uhum. gente tem que pensar também e ir revendo esse planejamento com o passar do E tempo, vai né? Pessoas mais adequando ele de novas. acordo com as necessidades. Que Isso aí a interessante. gente faz e depois, né, daqui a alguns anos, se houver alguma alteração da legislação, a gente vai adequando, vai Tá. mudando o planejamento. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui do Wagner Carvalho. Em caso de auxílio-doença, a pessoa que mora no exterior pode realizar a perícia médica no exterior ou ela tem que voltar no Brasil para realizar essa perícia médica? Ah, ótima pergunta. Sim, o acordo permite isso, né? Esses documentos, eles vêm, inclusive, sem traduzir, sem nada. E E são isso aceitos? são aceitos. Eles vêm para cá, esses documentos, né? Precisa de laudos médicos, né? Que Uhum, comprova que essa pessoa estaria incapacitada, né? Para o trabalho, seja temporária ou definitivamente. uhum. E aí, essa perícia é realizada aí por um médico, daí, e aí essa documentação depois, perdão, é encaminhada para o INSS, que vai fazer essa análise, Que tá? maravilha, Se que prático, né? O é, convênio sim, facilita muito sim. o trabalho entre os dois países. Que Isso maravilha. facilita muito. Quando tem acordo, facilita mais. Existe a possibilidade, das vezes, a gente fazer em país que não tem acordo, mas se torna um pouco mais complexo. Isso. Claro, imagina, e Mas, burocrático, né? sim. Exato, eu imagino. A Janaína, ela voltou a perguntar. Trazendo o tempo da Espanha para o Brasil, não, trazendo o tempo da Espanha, não atrapalha na aposentadoria na Espanha? Não, não atrapalha, tá? Tanto na Espanha quanto em qualquer outro país. O fato de você trazer esse tempo da Espanha para o Brasil, você vai se aposentar e não vai te atrapalhar aí. O que eu sempre recomendo é o seguinte: eu trabalho com aposentadoria, né? Conforme a gente está falando sobre aposentadoria no Brasil, utilizando acordo ou não utilizando. O que é bem, eu acho interessante fazer é uma análise aí na Espanha, como que ficaria essa aposentadoria aí, se pegar esse tempo, igual o caso da Janaína, esses 15 anos. Será que se levar esses 15 para a Espanha, vai ser bom ou não vai ser? Não, Né? não vejo muito É, vantajoso. talvez não é vantajoso. Porque assim, tem país que é vantajoso. Eu falo assim, gente, tem país que não é vantajoso. Tem país que é melhor você, ainda mais a pessoa é nova, já vai ter mais tempo de contribuição pela frente, às vezes não vai valer a pena. Né? Então, a gente tinha de primeiro no acordo a possibilidade de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Só que não tem mais, isso foi retirado do acordo. Então, quais são as regras de aposentadoria que tem hoje no Brasil? Que se pode aplicar no Brasil, mas que com acordo com a Espanha já não tem. Quais seriam? As, Assim, quais são essas regras aí do Brasil, para a gente ter uma ideia? Porque eu mesmo moro aqui há 16 anos.
Não toco tema de aposentadoria do Brasil desde que eu vim para cá. E tem muita gente que mora aqui há muitos anos Sim. e não está atualizados com as leis atuais do Brasil. Então, quais são as regras para se aposentar no Brasil? Uhum. Recorda a gente, por favor, doutora. Então, a gente tem em 2019, né? A gente teve, é recente, né? Em Uhum, 2019 ainda, a gente pensar, a gente teve a reforma da Previdência aqui, e com essa reforma, a gente teve uma mudança muito grande nas regras de aposentadoria por tempo de contribuição. Antes, eu vou até fazer uma comparação para as pessoas entenderem, porque antes a gente tinha uma aposentadoria, no caso da mulher, se aposentava por tempo de contribuição com 30 anos, o homem 35. Independia da idade, tá? Com a reforma da Previdência, isso mudou. A gente tem algumas regras de transição, que vou dar um exemplo de uma aposentadoria do adicional de 100%, por exemplo, ainda é possível a mulher se aposentar aos 57 anos, mas ela não consegue se aposentar mais apenas com 30 anos, ela precisa cumprir pedágio. Ela acabou praticamente essa aposentadoria por tempo de contribuição que a gente conhecia lá atrás. Eu estou falando porque muitas pessoas chegam para mim e acham que é somente isso, mas não é mais. Se você vai se uhum, aposentar no Brasil sem utilizar o acordo e vai poder se enquadrar numa aposentadoria do adicional de 100%, ou de 50%, ou de pontos, ou da idade mínima, né, que são várias regras, a gente pode avaliar, naquele caso específico, qual que seria a melhor regra a ser aplicada. Porque a gente pode pegar pessoas que se enquadram em mais de uma regra. Às vezes ao mesmo tempo e às vezes com diferença de alguns anos, de 1 ano, 2 anos ou até mais. Então a uhum, gente tem que ver o quê? Qual que é o objetivo dessa pessoa? Porque às vezes se ela se aposentar mais cedo, ela vai ter um benefício um pouco menor. Vai esperar um pouquinho mais, vai ser melhor. Então, a gente tem essas regras de transição, né? Em que a gente pode se aposentar por tempo, mas lembrando aquilo que você até que é da sua pergunta. Essas possibilidades não estão no acordo. Eu não consigo trazer tempo da Espanha para me aposentar por tempo de contribuição, porque essa regra não está prevista no acordo. Ela já esteve, só que eu acho que foi em 2018, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente, mas acho que foi em 2018, ela foi retirada do acordo, então não é possível mais se aposentar por tempo de contribuição juntando o tempo da Espanha aqui no Brasil. E justamente isso era a pergunta do Bruno. Existe a possibilidade de não valer a pena trazer a contribuição do Brasil para me aposentar na Espanha? Então acabou respondendo que já não se Sim, pode trazer o tempo de contribuição, né, do Brasil para se aposentar na Espanha. isso não pode. Se for para se aposentar por tempo de contribuição, não há essa possibilidade mais, tanto no que se refere à Espanha quanto ao Brasil. Porque poderia estar no acordo assim, ó, se você for se aposentar no Brasil, você pode se aposentar por tempo de contribuição e trazer o tempo da Espanha. E Uhum. falar o contrário, aqui na Espanha, você pode trazer o tempo do Brasil, mas somente pode se aposentar por idade. Poderia, mas o acordo não disse isso. Ele disse o seguinte: você só pode levar o tempo de um país para o outro, do Brasil para a Espanha, da Espanha para o Brasil, para se aposentar por idade. Tá? Por tempo de Hum. contribuição, não tem como mais. Tá. E no Brasil, qual é a idade que se exige hoje para homens e para mulheres para se aposentar no Brasil? Para a mulher, precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. É o requisito mínimo para poder se aposentar. E o homem são 65 anos e 15 anos de tempo de contribuição. A gente houve uma mudança somente para a mulher de 2019 para cá. A mulher antes era 60 e Sim. de 2019 para cá ela foi aumentando gradativamente até chegar aos 62 anos. Tá? Uhum. Então, homem 65, o que nós tivemos uma mudança muito grande
foi no que se refere ao cálculo. Porque uma coisa são requisitos para eu me aposentar. Requisitos são aquilo, isso que essa pergunta sua são os requisitos que eu preciso. Outra coisa são os cálculos do valor dessa aposentadoria. Que a aposentadoria, no caso do homem, ela começa a melhorar o cálculo a partir do momento que ele passa a ter mais de 20 anos de tempo de contribuição. E a mulher a partir dos 15 anos. Você tem uma torcida aí. Brazucas pelo Mundo tá assim, Jana! Fábio, tudo bem, Fábio? Sim, tá Brazucas pelo Mundo. Jana! Que interessante. Tudo bem, é o Fábio. Oi, Fábio, bem-vindo. Bom te ver aqui, Fábio. Que ótimo, que ótimo. Então, é possível continuar contribuindo para o INSS mesmo morando na Espanha? Você falou que sim, né? Que é possível. Sim. Se eu não estou trabalhando no Brasil, então como que eu contribuo? Sim. Se você está morando na Espanha, você pode contribuir, sim, mas desde que seja na condição de segurado facultativo. O que eu vejo muito são pessoas contribuindo na condição de contribuinte individual, que é aquele autônomo, né? Aqui no Brasil. O GPS, né? É o GPS, aquela guia é isso. amarelinha? É a GPS. Pode ser pela guia, mas para brasileiros que moram aí, não precisa ter aquela guia amarelinha. Depois eu explico como é que a pessoa faz para contribuir também. Mas aqui no Brasil você pode comprar, né, aquela GPSzinha, que é aquela amarelinha, né, a famosa amarelinha, e contribuir. Só que hoje isso pode ser feito tudo de forma online, pela internet. Você não precisa mais levar para fora do país aquela amarelinha para você poder estar contribuindo. Então, você tome cuidado para não contribuir como o autônomo, o contribuinte individual. Quem é o contribuinte individual? É aquela pessoa que trabalha no Brasil e tem uma empresa ou que tem uma informalidade, né? Sei lá, você pode ser um advogado autônomo e contribuir nessa condição. Você pode ser um pintor e contribuir. Você é autônomo e quer contribuir. Ok, você vai contribuir dessa forma. Só que brasileiros que moram fora não pode ser nessa condição. Tem que ser como segurado facultativo, tá? Tem que ser o código ou é o 1406 para quem contribui acima de salário mínimo, né? Eu quero contribuir mais do que salário mínimo. Perfeito, pode contribuir. No código 1406. Quer contribuir sobre salário mínimo? O código é o 1473, que você vai contribuir. E lembrando o seguinte também, para quem vai se aposentar por tempo de contribuição, aqui no Brasil e não vai utilizar o acordo, se você contribuir como segurado facultativo, também precisa ser no código 1406. Porque o 1473 não permite a aposentadoria por tempo de contribuição. Ai, perfeito. Então vamos lá. Eu estou aqui, quero contribuir. Então eu posso fazer online ou pedir para algum familiar lá comprar essa guia e ir pagando no banco, né? Vou fazer online. Exato, perfeito. Tem que tomar cuidado, porque a gente não pode. Tem que ser como facultativo, né? Não pode ser como autônomo. Não, tem que tomar cuidado com isso. Isso. Tá, perfeito. Mas, claro, recomendável que antes disso, que faça um planejamento para não pagar mais, nem pagar menos, e saber mais ou menos o mais adequado para cada pessoa, correto? Tem que fazer o meu planejamento contigo. Perfeito. Isso é o ideal, né? Esse é o ideal, fazer esse planejamento previdenciário para saber mais ou menos. Porque, por exemplo, eu levo na Espanha 16 anos, 16 anos que eu moro aqui. Eu contribuí no Brasil, eu acho que foi 14 anos. Eu contribuí no Brasil, foram 14 anos, exatamente 14 anos, entendeu? E, por exemplo, e desde que eu vim para cá, eu nunca mais contribuí no Brasil. Eu posso retomar, então, a qualquer momento eu posso retomar e fazer essa contribuição?
Ou tenho que Pode. avisar o INSS de lá? Ou tenho que fazer algo, um preparatório antes? Sim. Não precisa fazer nenhuma preparação, não precisa avisar, né, ou pedir uma permissão, não existe nada disso. Para quem estava inserido no sistema, né, o que está inserido? Você já contribuiu. Então, o INSS tem as suas contribuições, tem a sua vida contributiva, você tem o NIT, que é o número de identificação do trabalhador, né, que é o PIS. Muitas pessoas chamam PIS ou Sim. NIT, que é a mesma coisa. Então, a partir do momento, como você já tem isso na Previdência, a partir do momento que eu quero começar a contribuir agora, fiz um planejamento, achei interessante, mostrou que seria interessante eu contribuir dessa forma. Perfeito, você pode começar a contribuir de agora, daqui para frente, sem nenhum requerimento. Tá? Parei de contribuir. Vou ter algum problema? A Previdência também não vai te cobrar. Por quê? O caso de brasileiros que moram no exterior são segurados facultativos. O próprio nome ele já meio que diz, né? Ele tem uma faculdade de contribuir se quiser, Uhum. tá? Então, pode também parar de contribuir, pode retomar, assim, também essas contribuições. O legal, assim, quando a gente faz um planejamento, é a gente seguir Até o final. aquela ordem. Ah, Janaína, aconteceu alguma coisa. Tá, tudo bem, nada está perdido, né? Assim também, né? Mas seria interessante a gente rever isso. Pensar numa outra estratégia, a depender de como que você está agora, e aí você vai precisar mudar, a gente pode repensar essa estratégia depois. Ótimo, excelente. Aqui, ó, Brazucas pelo Mundo está perguntando: há algum tipo de implicação entre contribuir como contribuinte facultativo e estar com a saída definitiva do Brasil? Ah, perfeito. Ótima pergunta, hein? Ótima. Obrigada, Fábio. Muito boa pergunta. O brasileiro que mora no exterior, em qualquer país, não só a Espanha, você vai poder contribuir como segurado facultativo se você deu saída definitiva ou se não deu saída definitiva. Eu mesmo nunca dei saída definitiva. Não tem problema. O fato é o seguinte: eu não estou no Brasil e não estou trabalhando. Se você estivesse trabalhando no Brasil e pagando como facultativo, estaria errado, porque se você trabalha, você ofere renda, né? E o segurado facultativo é aquele que está lá fora do Brasil, ou que está trabalhando lá, ou que está no Brasil também, mas que não tem renda. Uma dona de casa, por exemplo, que está aqui no Brasil, pode contribuir como Uhum, segurado facultativo, uhum. tá? Então, não tem nenhum problema. Brasileiro que deu saída ou que não deu saída definitiva pode contribuir na modalidade de segurado facultativo sem problema algum. Ótimo, perfeito. Que bom, porque isso é dúvida de muitas pessoas com relação a aqueles que deu saída do Brasil. Vamos lá, eu quero perguntar para você que eu tenho que aproveitar essa oportunidade maravilhosa e vocês que nos estão assistindo também aproveite e pergunte. Quais seriam os documentos necessários para pedir uma aposentadoria lá no Brasil? E como que eu posso pedir e requerer essa aposentadoria lá? Então, vamos lá. Para você poder pedir aposentadoria aqui no Brasil, se você estiver morando na Espanha e for utilizar o acordo, eu oriento você ir na Previdência aí da Espanha e pedir aposentadoria. Falar assim, olha, eu tenho tempo de contribuição no Brasil e aí a Previdência espanhola vai encaminhar essa notificação para o INSS, porque a Previdência espanhola vai mandar o tempo contributivo dela e vai validar esse tempo. Olha, INSS, o segurado X tem tanto tempo de contribuição aqui. Então, isso vem para cá. Chegando aqui, o INSS olha, né, esse tempo de contribuição, verifica quanto tempo que essa pessoa tem de contribuição no Brasil e aí vai somar o tempo necessário para conceder a aposentadoria, tá? Então, se você tiver aí, você pode pedir por aí. Se por acaso você já trabalhou na Espanha,
Tem pessoas que moraram aí, depois Voltam. vieram para o Brasil, voltam para o Brasil, você vai pedir daqui mesmo. Você vai entrar lá no meu INSS e vai pedir a sua aposentadoria por aqui. E aí a Previdência brasileira vai fazer o inverso. Vai entrar em contato com a espanhola, com a da Espanha, e aí a Previdência da Espanha vai validar o tempo e vai mandar para cá. Tá? Assim, perfeito. Mas pela sua experiência, quanto tempo demora Brasil mandar para Espanha, Espanha mandar para o Brasil? Eu não sou de direito previdenciário, Uhum. né? Todo mundo sabe, mas eu tenho alguns casos que eu acabei levando, até mesmo por amizade e tal, eu acabei levando, mas eu não sou esperta na área. Do daqui pedindo do Brasil, mais ou menos eu tenho uma noção. E ao contrário, quanto tempo demora quando você pede para o Brasil, para o INSS daqui mandar para ter uma resposta desse pedido? Mais ou menos, para a gente ter uma ideia. Olha, tem demorado aí mais de anos, tá? Não sei assim te dizer exatamente o tempo, porque o que acontece? Eu não sei, a gente às vezes não sabe se o problema às vezes é daqui. Porque é o seguinte, quando a gente vai pedir aposentadoria e a Previdência ela vai mandar também essa documentação, o INSS diz, olha, nós fizemos tudo o que tinha que ser feito e foi encaminhado. Só que às vezes esse encaminhado, às vezes não necessariamente foi, sabe? E aí a gente não tem uma certeza de que se realmente essa documentação chegou ou veio daí para cá, tá? E quando Uhum. chegou, porque quando ela está aqui, quando o processo está aqui, eu tenho um controle sobre, um certo controle no seguinte sentido. Eu posso me utilizar de algumas medidas como mandado de segurança. Eu posso entrar em contato com a ouvidoria, eu posso ligar, posso encaminhar e-mail. Então, eu tenho algumas ferramentas que eu vou fazendo para que o INSS vá tramitando esse processo rápido, Uhum. tá? Fui na parte administrativa, não resolveu, aí o que eu faço? Entro com mandado de segurança. Para quê? Para que o INSS ou a junta de recurso, que se o processo foi para grau de recurso, encaminhe esse processo para a Espanha. E aí, Para agilizar. para agilizar, porque às vezes aqui demora muito. Então, quando isso acontece, eu faço isso. Então, aqui, para que o processo não fique aqui no Brasil, tá? Só Sim, aqui no Brasil. Se for em grau de recurso, se for o processo não. É porque a gente às vezes acaba recorrendo muito das decisões do INSS, né? Então, às claro. vezes o processo dura 2, 3, ficar 4 anos com o processo, a gente faz isso, a gente entra com mandado de segurança para que o INSS remeta logo para a Espanha. Só que esse da Espanha para cá, a gente não tem o Não controle tem como sobre isso. saber mais ou E menos, nem o né? INSS consegue cobrar. A gente fica, na verdade, na mercê da burocracia e da boa vontade deles, né? Infelizmente. É Infelizmente. verdade, infelizmente. Infelizmente. Tá. Doutora Janaíne, a Célia Guedes, ela tem uma pergunta. Tenho cotizados, contribuído na Espanha 29 anos. Nossa, toda uma vida aqui. Nossa, E no Brasil, 29 anos aqui trabalhando e contribuído aqui. E no Brasil, 8 anos. Posso somar os 2 anos trabalhados no Brasil para somar os anos da Espanha para efeitos de aposentadoria? sim, pode. Me veio uma dúvida, se ela pudesse colocar até a idade dela. Ela Porque não colocou. quero aposentar na Espanha, ela coloca. Célia, coloca a sua idade, por favor, que é Por importante. quê? Porque ela sim, ela pode pegar o tempo da Espanha, trazer para o Brasil para poder se aposentar no Brasil. E o da Espanha, acredito que não, Mas ela talvez nem seja quer fazer o necessário. contrário. Ela quer se aposentar na Espanha. Ela quer trazer esses 8 anos que ela trabalhou no Brasil para cá. Ah, sim, ela pode fazer isso. Só que tem que ver o seguinte, se vai valer a pena, né? Se isso Hum. vale a pena pegar esses 8 anos e levar para a Espanha para poder se aposentar. Ela vai cumprir 61 em setembro. Então ela já tem Ah, idade, né? Para se aposentar, né? A questão é o seguinte:
Por exemplo, eu trabalhei 14 anos no Brasil e aqui eu já estou 16 anos, 15, 14 anos aqui também trabalhando aqui. Que compensa mais? Eu me aposentar quando eu tiver minha idade para aposentar, porque eu não quero me aposentar tão cedo, né? Se Deus quiser, eu amo o meu trabalho, quero continuar trabalhando, mas digamos que vale a pena na hora que eu tiver minha idade. Digamos, eu tenho idade para aposentar. O que vale mais a pena? Aposento, eu dou entrada na Espanha como se nunca tivesse vivido no Brasil, aposento aqui e vou para o Brasil e solicito aposentadoria ali. Ou eu peço, igual a Célia está falando, para trazer de lá para cá. O que, que você acha que vale mais a pena de acordo com o convênio atual que temos hoje? Sim. No Brasil, a Célia, para poder se aposentar, ela vai precisar pegar o tempo Da da Espanha. Espanha e trazer para o Brasil, porque ela já está com 61, é nova, né? Mas ela tá perto da aposentadoria dela, aqui no Brasil. 60, ela com 62 ela se aposenta. Então, se ela tem 8 anos, ela precisa de 15, ela vai trazer o tempo da Espanha para o Brasil para que ela alcance os 15 anos de tempo de contribuição. E, Célia, você só vai trazer para o Brasil o tempo necessário para cumprir os 15 anos, O que, tá? que você pagou aqui, a tua contribuição, o valor não entra. Não entra. E o tempo também. Por exemplo, se ela tem 8 anos aqui, ela precisa de 7. Sim. Então, ela vai pegar da Espanha e trazer para o Brasil os 7 anos, para que ela alcance os 15 anos de tempo de contribuição. Ah, mas eu não vou ficar prejudicada porque eu já tenho mais de 20 anos aqui, enfim. Não vai resolver. Porque a sua base de cálculo são as contribuições no Brasil para aposentar, no caso, se você vai se aposentar no Brasil, né? E aí, não, se você vai trazer 7 ou 20 ou mais, não vai resolver. Porque a regra de aposentadoria e o acordo, ele permite eu somar apenas o tempo necessário para poder se aposentar. Então, nesse caso, voltando. Por exemplo, eu tenho 14 no Brasil. Digamos que eu já tenho a idade, correto? Eu tenho 14 anos no Brasil. Me falta um para os 15 anos, de acordo com a lei atual. Então, me valia muito mais a pena, em vez de eu levar a minha aposentadoria da Espanha para o Brasil, eu pagar, me planejar, pagar um ano de Contribuição. contribuição para depois aposentar. É isso que você está querendo dizer? Isso, Vamos ver se isso. eu entendi bem. Isso aí. Provavelmente vai ser mais vantajoso. Porque a Gente, gente. olha só. É, E eu poderia quando a ter as gente. duas aposentadorias. Digamos, do Brasil e a daqui da Espanha. Isso, você vai ter duas aposentadorias. Você vai ter uma daqui e uma da Espanha. Só que a do Brasil, como você já tem 14 anos, seria bem interessante você voltar a contribuir. Por quê? Não, nós vamos terminar essa live, eu já vou conversar com você para me fazer meu planejamento. Toda a minha vida no Brasil eu trabalhei no Sicredi. Sicredi, não sei se você. Sim, sim. Toda a minha vida, eu saí do Sicredi para vir para a Espanha. Desde os 14 até os 28 anos, eu trabalhei no Sicredi. Com 14 anos comecei a trabalhar. Então, eu trabalhei 14 anos. Terminando da live, a gente já vai conversar do meu planejamento previdenciário. Que interessante. Então, podemos ter, então, duas aposentadorias. Duas aposentadorias. Duas aposentadorias. E, por exemplo, agora me surgiu uma dúvida. Sou espanhola, sou brasileira, vivo aqui há muitos anos, mas chega um momento, ai, tô com saudade da minha terra, eu quero voltar a morar no Brasil. E eu tenho as duas aposentadorias. Certo. Eu posso pedir para o INSS, através do Brasil, que o INSS da Espanha me deposite o dinheiro diretamente lá, pelo esse convênio que tem, mas eu não vou perder nenhuma delas? Pode. Se você se aposentou na Espanha e no Brasil, e está no Brasil, vou passar uma temporada no Brasil, estou aposentada. Você pode pedir para sua aposentadoria da Espanha vir para o Brasil e vai receber a do Brasil e a da Espanha sem nenhum problema. Se você fizer o contrário, se for o contrário, e você aposentar também no Brasil e na Espanha e continuar morando aí, né? No seu caso, você vai pedir para o INSS
um banco que você quer receber na Espanha. E aí você passa a receber as duas aposentadorias diretamente na Espanha. Você pode receber no país onde você está. Gente, é muito interessante isso sobre o tema de aposentadoria, saber Uhum. os convênios e tudo, porque em vez de vocês receberem apenas uma, você pode calcular, se organizar, se planejar e receber duas Sim, aposentadorias. sim, é. Eu falo, a gente precisa planejar, né? Eu não sei, assim, os espanhóis eu acredito que são mais planejados, têm uma cultura maior, talvez, porque não, Não o muito. brasileiro não tem muito essa cultura de É, planejar, né? Mas, gente, imagine uma possibilidade igual a essa, de você contribuir no Brasil, contribuir na Espanha, e deixar isso para lá, deixar isso para o governo. Você, como o seu caso, você já trabalhou 14 anos. Ai, Janaína, eu vou deixar para lá, né? Não, nem estou pensando. Mas aí, de repente, você vai poder ter uma aposentadoria. Vamos colocar aí, sei lá, 5, 6 mil reais, mais a sua aposentadoria na Espanha, né? E aí eu sempre falo, gente, procura fazer outros investimentos também. Eu claro. sempre acho isso muito bacana. Para você, quando chegar o momento da sua aposentadoria, você vai poder contar com essa aposentadoria, aposentadoria do Brasil, aposentadoria da Espanha, e também o seu trabalho, né? Igual eu também, assim, eu penso assim, em trabalhar, eu acho que eu nunca vou me aposentar, assim. A Aí gente eu vai se acho que aposentar, eu vou né? Mas querer me continuar aposentar. trabalhando. Eu Oi? acho que nesse caso eu vou querer. Se eu vou receber dinheiro por um lado e posso continuar trabalhando, aí é Pode. diferente. É Mas outra. aposentar, assim, para parar de trabalhar por enquanto, não. Não, é porque eu falo assim, gente, se eu cumprir os requisitos, por que eu não vou me aposentar? Vou deixar esse dinheiro para o governo? Não, eu vou me É aposentar, me verdade. aposento, Não tinha mas eu pensado continuo nisso. trabalhando aqui no Brasil. Nada impede, a lei não proíbe. Se você aposenta, você pode trabalhar até quando você quiser. Atenção, galera que reside aqui, que nos está vendo agora ou que vai ver posteriormente, porque vai ficar gravado esse vídeo. Atenção, calcule o tempo de contribuição no Brasil, faça um planejamento com a doutora Janaíne e tenha duas aposentadorias. Estou amando, estou adorando. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. A Janaína Patrício, ela perguntou, mas no caso da Flávia, não poderia ser feito um cálculo para ver se não é possível contribuir mais tempo e receber mais? Como que funciona, então, esse negócio do tempo? De fazer Assim, esse é a cálculo? questão do planejamento mesmo que a gente estava falando, né? Se você tem 14 anos. Ah, será que seria interessante você contribuir por mais tempo? Né? No Uhum. planejamento, a gente vai identificar isso. Eu não tenho como dizer assim, especificamente cada caso. A gente tem que olhar as contribuições, não é só olhar o tempo, é olhar também Também é. essas contribuições, valores. Hum, Isso. Os valores de contribuição, né? Para a gente entender se vale a pena contribuir, se sim, por mais quanto tempo e sobre com qual valor. Porque, claro, olha só, faz toda a diferença de você contribuir, às vezes, sobre um salário mínimo ou sobre o teto, né? O valor tem, é muito diferente. Se você contribuir sobre o salário mínimo, você vai contribuir R$ 155,32 por mês. Pouquíssimo, né? É e o pouquinho. teto, O teto da aposentadoria hoje, né? Quem está aposentado pode receber no máximo é 7.786,02. Então, em termos de beleza. contribuição, você contribuiria em torno de R$ 1.557, né? Então, É, contando que o euro tá alto, nos vale a pena contribuir o teto. Se, então, claro, sim, se aplica para cada caso. Cada caso é um caso. isso. Tem que Cada caso analisar, é um claro. caso. Às Tem que vezes, a analisar. depender da pessoa, não vale a pena contribuir no teto, Claro, claro. tá? Senão vai perder dinheiro, né? Em Porque vez de às ganhar, vezes o perde. aumento do que ela tem no passado, da idade, que também a gente leva em consideração do que falta, de todos esses fatores, um investimento talvez é muito grande e talvez o aumento não vai ser tanto, Não vai ser sabe? tão considerado. Verdade. Isso sim. Por isso, sim, cada caso realmente é um caso, né? Tem que analisar para ver o Claro. que é melhor para cada um. Vamos lá. O Fábio
Diz assim, Adalberto, tá? Uhum. Começa um caso, vamos colocar um suposto. O Fábio jogou um suposto aqui pra gente, bem interessante. Aham. Adalberto recomeçou a contribuir facultativamente, mas ele come uma paella que não está muito boa e ele passa dessa para pior ou para melhor, depende do entendimento de cada um. Os familiares terão garantidos direitos de pensão? Olha que maravilha de pergunta, Fábio. Beijo grande. Todas as lives eu quero você aqui. Obrigada, Fábio. Muito obrigada. Estou esperando o seu WhatsApp. Aqui. Nesse caso, Fábio, a gente tem que entender o seguinte: brasileiro, ele vai ter, mas eu vou explicar a situação que ele vai poder ter e a situação que ele não vai poder ter. Se ele contribuiu no Brasil e foi morar na Espanha, e está contribuindo na Espanha e vem a falecer, essa pessoa pode receber a pensão por morte. Por quê? Ele contribuiu no Brasil, foi para a Espanha, passou a contribuir e, com base no acordo, ele vai poder pedir a pensão, os dependentes vão poder pedir a pensão por morte. Se essa pessoa saiu do Brasil, foi para a Espanha e, sei lá, não está trabalhando, passou a não contribuir mais, nem na Espanha, ou seja, sei lá, foi fazer um curso e não está contribuindo, contribuiu aqui e não está contribuindo aí, não vai conseguir. Vai, mesmo que você contribuiu. Tá, eu Não, contribuí. vamos ver então. Eu fiquei Tá, perdida. Desculpa. Vamos pode lá, falar. recalculando a rota. Vamos recalcular. Essa pessoa está contribuindo, recomeçou a contribuir de maneira facultativa, digamos que leva um ano contribuindo no Brasil. Ela vem para a Espanha. Se ela falece aqui, digamos que se está de turista, tem direito, não? Sim, mas tem que ver o seguinte: quando foi a última contribuição Não, dela? digamos que está contribuindo. Ah, sim, se ela estiver contribuindo, ela vai ter direito. Se ela está na Espanha tá aí como segurado facultativo, está contribuindo e vem a falecer, os dependentes também podem receber a pensão por morte. Ah, Também sim. Então, perfeito. seriam assim duas situações. A pessoa que está na Espanha contribuindo como segurado facultativo vai deixar a pensão por morte. Ou o segurado que trabalhou aqui no Brasil, se mudou para a Espanha, não Parou contribui de como contribuir. facultativo, parou, mas está contribuindo na Espanha. Então, ele vai poder também deixar uma pensão por morte para os dependentes. Eu vou contar, eu tive um dos casos que eu levei de direito previdenciário aqui, foi esse. Viveu no Brasil, contribuiu muitos anos, veio para a Espanha, chegou a falecer e nós conseguimos uma pensão para a esposa e para um filho que era menor de idade, entendeu? E utilizou o daqui junto com o convênio do Brasil. E a esposa recebe aqui, e o menino também. O Brasil paga a parte proporcional, a Espanha paga a parte proporcional que corresponde deles com relação à pensão. Recentemente, infelizmente, esse ano, eu perdi uma cliente muito querida e ela deixou um filho, uma criança, certo? Ela estava trabalhando aqui na Espanha. O do Brasil não posso dizer como está o caso, mas eu levei o da Espanha. A gente pediu a pensão por orfandade. Ai, lá no, como que fala no Brasil? Até esqueci. Pensão por Pensão morte? porque é órfão. Morte. Não, mas é para o menor. Aqui se diz orfandade. Pensão por orfandade, para o menor, para o filho menor de idade. Pensão, pensão mesmo. Pode ser pensão por morte também. Pensão por morte, né? Para o filho menor, para o Por beneficiário quando é menor. filho menor. Exatamente. Foi mais ou menos o processo, durou em média 6 meses. E como tem o convênio e o menor residia aqui, mas foi morar com o familiar no Brasil, o INSS daqui vai pagar a pensão, mais de. Ela estava ganhando em média, eu falo porque é interessante para o pessoal saberem, mais ou menos em média ela ganhava um salário mínimo daqui, uns 1.300, então o menor vai receber em torno de uns 850 euros no Brasil, graças a esse convênio que tem entre Brasil e Espanha. Mais ou menos isso. Então, o Adalberto do Brazucas, ele vai deixar a pensão para os familiares. Podem ficar tranquilos. Legal, boa, muito Exato. bom.
Obrigada por compartilhar aí essa bem bacana, É, esse não, essa caso aí. pergunta foi super interessante. Mesmo tendo Cines, ok, tem que mandar os documentos para pedir aposentadoria? A Renata está perguntando isso. Sim. O CNIS, ele é um documento que você vai baixar lá do meu INSS, né? Você pode entrar lá e colocar o seu CPF e vai colocar a sua senha. Ah, não tenho senha. Então você vai colocar o CPF, vai criar uma senha de acesso. E aí você vai acessar o CNIS, né? Que é isso aí que ela falou, CNIS, que a gente chama de Ah, CNIS. E Quinis, eu estava falando Quinis. CNIS. Quinis, É, Quinis, tá, Aqui no perfeito. Brasil a gente chama assim, CNIS. E Quinis. aí esse documento está lá no INSS, né? E você tem, como segurado, você tem o direito de pegar esse documento de forma online hoje em dia, né? Você não precisa mais, antigamente, lá atrás, quando eu comecei, eu precisava ir no INSS para poder conseguir esse CNIS. Hoje em dia ele é eletrônico. Graças a Deus! E aí, não sei quem perguntou aqui, que fez essa pergunta, esqueci o nome. O que que ela vai. Foi a Renata. O CNIS, na verdade, ela nem vai precisar juntar no INSS para pedir aposentadoria, tá? Se ela está falando no caso do Brasil. Porque o INSS já tem esse documento. O que ela vai precisar juntar são documentos dela: identidade, CPF, teve carteira de trabalho, né? Juntar carteira de trabalho. A gente tem que verificar os períodos, se essa pessoa contribuiu como contribuinte individual, tem que olhar se essas contribuições estão ok, senão a gente tem que juntar GPS, aquelas amarelinhas que a gente estava falando. Aí tem que juntar pessoas que trabalharam talvez exposta à insalubridade ou periculosidade. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que trabalhou durante muitos anos exposta à insalubridade, que é o caso dos médicos, dos enfermeiros, dentistas. Então, a gente pode juntar documentos, né, também para comprovar isso, né? Então, assim, o CNIS não tem a necessidade de juntar aqui para o Brasil, tá? Ah, ótimo. Perfeito. O pessoal está perguntando aqui o telefone da doutora Janaíne. Logo no final, eu vou colocar o telefone, contato, o Instagram, para vocês entrarem em contato, solicitar aí o planejamento previdenciário de vocês. Como a gente está vendo, é muito importante, porque o Fábio está pensando que eu já gastar todo o dinheiro da aposentadoria dele, e eu também, que não queria me aposentar, agora eu estou querendo. Já vou me planejar para me aposentar jovem e ter meu dinheiro para gastar, porque é meu direito. Porque a gente não está pegando nada de ninguém, não é direito nosso, não é? Sim, seu direito, você trabalhou, igual você falou, eu trabalhei já em 14 anos, né, no Sicredi. Você não bateu, você não foi lá no banco e pagou essa guia, né, como autônomo, mas esse dinheiro foi descontado do seu salário, né? Ou seja, você deixou de receber um certo valor, mas por outro lado, esse valor foi para a Previdência Social. Foi a sua contribuição, né? Então, é seu direito de poder se aposentar, né? Para poder ter esse benefício, né? Por que você vai deixar para lá, né? É uma boa ideia. Boa ideia. Então, pessoal, eu vou deixar aí depois o telefone da doutora Janaíne, o Instagram dela, tá? Depois a gente vai salvar esse vídeo para quem quiser rever, para as novas pessoas. Vocês podem mandar para quem vocês conhecem, que estão interessados em saber sobre os seus direitos previdenciários, tanto aqui da Espanha como do Brasil. E também para aquelas pessoas, que tem muita gente que nos segue aí, que vivem em Portugal, Itália, França, é a mesma situação. Você é brasileiro, você pode se aposentar no Brasil e no país que você está residindo, né, de maneira legal. Então, é interessante fazer esse planejamento previdenciário. Doutora, antes de encerrar, que a gente já leva quase uma horinha aí com a nossa live, Nossa, passou né? Antes de rápido. encerrar, passou super rápido. A Sandra tá falando, ótima live, muito relevante, parabéns. E vocês, Sandra, e qualquer outro de vocês que estão nos assistindo, pode mandar depois as dúvidas, as perguntas, a gente vai tentar fazer vídeos e vai estar tentando divulgando e mostrando para vocês mais sobre esse tema, porque é realmente muito interessante. Eu mesmo não tinha pensado que eu tinha que, e olha que eu sou advogada, hein? Que eu tinha que me planejar, porque essa não é a minha área,
nunca gostei muito, que eu tinha que me planejar para pensar na minha aposentadoria do Brasil, porque eu contribuí 14 anos ali, entendeu? Então é bem interessante a gente parar para analisar isso daí. E se é seu direito, por que não observar e lutar pelo seu direito, né? Se a gente não está fazendo Sim, nada errado. sim, com certeza. É muito importante, né, como você falou, planejar. Para quê? Para você saber, né? Ah, eu vou me aposentar, mas qual vai ser o valor da minha aposentadoria? O que que eu faço? O que que eu não faço? Porque, gente, não adianta às vezes chegar no momento de se aposentar e aí às vezes as pessoas chegam, e agora o que que eu faço? Aí eu falo, não tem, a sua situação é essa. Você está muito perto de se aposentar, então não tem como mais. A gente analisa o cenário que a gente tem, mas a gente não tem como melhorar, sabe? Porque quando a gente planeja, a gente busca melhorar também, né? Claro. Verificar o melhor caminho. E quando a gente está muito perto de aposentar, né? 2, 3 anos, 4 anos, ainda muito. Você tem que começar isso muito antes. É aí que você vai poder ter uma aposentadoria Digna, melhor, né? digna, Digna, isso né? aí, uma aposentadoria para você poder, sabe que você vai poder contar com aquele valor quando você vai poder se aposentar. Ai, que ótimo. A Lívia falou que pena que entrou no Não. final, mas vai ficar gravada. Lívia, vai ficar gravada, Lívia, e se você tiver qualquer dúvida, manda para mim aí, ou diretamente para a doutora Janaíne, e aí a gente vai tentar solventar essas dúvidas, até fazer vídeos. Aceito dicas, tá? Pode falar, ah, faz um vídeo disso, doutora Janaína, faz um vídeo disso. A gente aceita essa dica, é Ótimo. importante esse feedback de vocês para a gente poder divulgar uma coisa tão importante como o tema de aposentadoria, pensões, ajudas e tudo com relação ao INSS, tanto do Brasil como aqui da Espanha. Pois, doutora Janaína, eu queria te agradecer muito, muito, muito pela sua participação, por esse momento tão especial. Essa é a nossa primeira live e espero que tenhamos outras para tratar desses assuntos, tirar as dúvidas dessas pessoas, tentar ajudar a nossa comunidade aí brasileira e agradeço por estar aqui Ai, conosco. obrigada. Eu que agradeço a possibilidade de falar um pouquinho, né? Nessa 1 hora passou super rápido, Passou super mas eu rápido. acho que deu para a gente já falar bastante, né? Falar um pouco, né? Para essas pessoas, para orientar, né? Para pelo menos ter algumas pessoas aí, talvez o seu primeiro contato, de entender que pode ter duas aposentadorias, né? Eu acho que só saindo daqui já sabendo disso, que é interessante fazer um planejamento, é muito bom. Então, muito obrigada, Flávia. Vamos fazer Muito mais obrigada a lives. você. E aí eu quero fazer uma live com você. Vamos trocar também depois, para você falar um pouquinho aí sobre o trabalho do escritório, imigração, né? Várias coisas que tem aí no seu escritório para você poder falar para gente. Então, muito obrigada. Vamos sim. Pessoal, podem deixar as perguntas de vocês, tá? Pode deixar aí, entrar em contato, até mesmo no WhatsApp, quem tem aqui o WhatsApp do escritório. A gente vai tentar ou bem responder por WhatsApp, por áudio, ou até mesmo fazendo vídeo. E repito, aceitamos dicas de vídeo. Fala sobre isso, fala sobre aquilo. Vai ser ótimo, bem interagido, fica mais fácil a gente se entender. Vai ter outra live. Dentro de nada, vamos estar anunciando. Preparem as perguntas de vocês, as dúvidas que vocês tiverem. Doutora Joraine, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigada. Eu que Tá bom? agradeço. Obrigada a você e obrigada a todos que participaram aí. Obrigada pela participação e pelas perguntas de vocês, tá bom, pessoal? Obrigada. Uma boa noite desde aqui da Espanha, uma boa tarde aí para o Brasil e muito obrigada pela participação de todos. Tá, obrigada. Um Fiquem com beijo, Deus. tchau. Beijo. Tchau.